afinal de contas, quais são as bênçãos espirituais recebidas aí destacadas na lição por Paulo? E quais foram os motivos que fizeram que Paulo orasse pelos salvos? E mais, você poderia me dar aí algum exemplo do que Paulo usou para argumentar, para mostrar, nos revelar a força do poder de Deus? Você poderia me dizer aí pelo menos esses 3 exemplos destacados nessa carta aos Efésios? E o que representou o triunfo de Cristo para a igreja? Qual foi o resultado disso? Se essas perguntas deixaram você aí um pouco curioso, você ficou intrigado, fica aqui conosco, que após a vinheta nós vamos conversar sobre esses assuntos. Paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos iniciar aqui um tema muito importante e interessante tratado por Paulo aqui na carta aos Efésios, que é a questão da iluminação espiritual do crente. Então hoje nós vamos nos debruçar mais uma vez aqui sobre a carta de Paulo aos Efésios e vamos dar uma analisada em alguns trechos que reforçam a ideia para nós podermos considerar como a forma com que Paulo tratava e fez a abordagem desse assunto. Então, a maneira com que Paulo enfatizou algumas peculiaridades, algumas particularidades que a gente vai analisar junto aqui, conforme a gente vá dando seguimento à aula. Então, eu gostaria de convidar você, sem mais delongas, eu vou dar uma mudada na liturgia um pouco. A gente não vai agora primeiro iniciar pelo motivo didático, nós vamos iniciar primeiro pela leitura oficial. Então, nós, em vez de suscitarmos agora, levantar o texto áureo, nós vamos agora analisar o texto da leitura oficial. Que não é novidade, nessa altura do campeonato aqui nós já estamos bem centrados e já sabemos já que a carta é aos Efésios. Então você vai abrir a sua Bíblia aí comigo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao 23. Então, acompanha comigo aí a leitura. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui nós já podemos elencar alguns objetivos aqui da lição. E quais seriam esses objetivos? Destacamos aqui 3, a saber, tem que esclarecer a dimensão, né, dessa nossa chamada, a riqueza da nossa herança divina e o poder de Deus. Então são esses 3 objetivos que nós vamos galgar aqui, né, com essa lição. Então eu convido você a voltar aqui comigo no texto da carta aos Efésios, dessa vez no capítulo 1, versículo 17. Vou esperar um pouquinho você achar, eu acho que você vai me acompanhar na tela, né? Então vamos lá, então me acompanha na tela. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria
e da revelação. Percebeu porque eu achei mais didático falar primeiro do texto oficial, que é mais abrangente, e depois falar do texto áureo, que é um foco, é como se fosse um zoom, né? A gente vai agora abordar essa preocupação, essa clareza de entendimento que Paulo tinha, de que ele sabia a dimensão da sua chamada, da sua vocação. E ele sabia quanto é importante e quanto é impossível para o homem de plena natureza somente entender e compreender, porque você já viu citar aqui algum versículo, dizendo o seguinte, que o que se discerne da carne, se discerne com a carne, mas o que é de espírito se discerne com o espírito. E Paulo trouxe isso aqui muito em evidência. Então, a verdade prática dessa lição, nós teremos aqui as heranças das riquezas preciosas que nós iremos receber, conferida aos eleitos por Deus pela força e pela grandeza do seu poder. Então, meus amados, tendo agora a nossa abordagem sobre o tema, vamos iniciar o estudo sobre o primeiro tópico, que é a esperança da nossa vocação e as riquezas da glória. Então, o que é que vale em começar a explanar aqui nesse momento? A ação de graças e intercessão. Né? A ação de graças, a saber, você já conhece bem esse sentimento de ação de graça, é quando nós, parando para observar determinada realização na nossa vida ou na vida do próximo, nós nos sentimos tão agradecidos a Deus que nós queremos fazer uma ação pela graça alcançada. Geralmente é um sentimento muito verdadeiro que parte por pessoas que têm esse quebrantamento no seu coração. Então, Paulo aqui no início da carta, o que é que ele fez? Pela vida dos eleitos, né, admirando a postura dos irmãos, ele louvou e exaltou a Deus com ações de graça, demonstrando aí alegria, né, pela postura, pela vitória, pela conquista. Né? Por mais inocente que pareça, ainda tem pessoas nessa vida, eu creio assim, eu acredito, pessoas que se importam, né? Pessoas que veem com muita reverência e veem como uma revelação da parte de Deus, o cuidado com que Deus teve para com os destinatários aqui da carta aos Efésios. E essa alegria dele foi revelada também pelo quê? Ele destaca aqui algumas bênçãos espirituais recebidas. E quais seriam essas bênçãos espirituais recebidas? Nós até já estudamos ela aqui, quando ele fala da questão da eleição, da predestinação, da filiação e dos dons do Espírito Santo, que são recebidos por aqueles que creem. Então, como Paulo bem acentuou aqui, ele, depois de esse sentimento de alegria e depois de ele elencar esses dons e mostrar tanta felicidade pelas coisas que ele já percebia que da parte de Deus os irmãos recebiam, ele também não cessou de interceder. E aqui vem a preocupação dele, onde ele fala aqui da intercessão para que, no capítulo 1, versículo 17, que nós lemos no texto áureo, que ele recebesse um espírito de revelação e de sabedoria. Então você pode perceber aqui na leitura simples desse texto, de que Paulo, ele já estava mostrando aqui, ó, eu sei que sozinho, pelo entendimento da carne, vocês não vão entender, nós não vamos entender a dimensão, né, a medida, a proporção, a grandeza das coisas que Deus já tem assim nos ofertado. Então ele intercede para que esse Espírito comece a nos mostrar, trabalhando em nós, e nos mostrar a nossa vocação. Eu vou aqui isolar uma parte do texto no que diz o seguinte: qual seja a esperança da sua vocação. Veja, meu amado, que aqui fica importante nós destrincharmos um pouco. Não vou aqui entrar, não vai subir aqui o texto do dicionário Aurélio, mas essa palavra vocação, ela é uma palavra que mostra um direcionamento, né? Você lembra que isso em sentido simplesmente humano aqui, sentido corriqueiro, cotidiano, o que a gente faz com essa palavra vocação? É quando as pessoas mostram aptidões naturais, fáceis de fazer determinada coisa. Como você vê uma pessoa que fala bem, né, que é eloquente, ele tem vocação para isso. Né? Uma pessoa que joga futebol, ele tem vocação para ser jogador. Porque ele mostra que tem uma aptidão mais fácil, é mais simples para ele, parece que é até mais simples para ele fazer isso.
Então ele é vocacionado. E é isso que Paulo tenta mostrar aqui na carta aos Efésios, mostrando que a nossa vocação depois da eleição, né, nós fomos eleitos por Deus, você se lembra disso, né? Ele nos elegeu primeiro. Então, por essa eleição, nós estamos vocacionados a uma vida de santificação, uma vida de santidade. Existe um chamado para a minha e para a sua vida. Então, seguindo aqui, ele mostra essa preocupação porque ele sabe que só o Espírito Santo de Deus, num real relacionamento com o homem, é que vai dar a dimensão dessa vocação, a importância dela, é que vai dar profundidade. É onde ele diz que para conhecer de forma mais profunda e espiritual a nossa chamada, a nossa vocação. Então, ele divide aqui a nossa esperança em pelo menos 3 aspectos. E aí a gente vai abrir a Bíblia. Abra a Bíblia comigo a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos abrir juntos aqui. Abra a sua Bíblia em Timóteo. Vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Leiamos juntos. O qual nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas você lembra aí que eu disse que são 3. Nós só começamos agora. Então vamos para o segundo tópico, essa divisão da nossa esperança, que ele destaca aí nesse segundo texto. É o texto que nós vamos ler agora em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Me acompanha aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora, finalizando aqui, ainda na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 27. Então vamos ler 5 e 27, a carta de Éfeso. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, na leitura desses 3 versículos aqui, você viu comigo que qual é a divisão da esperança? Vamos revisar? É sempre bom revisar, né? A divisão da esperança é o seguinte: existe um chamado ele antecedeu, foi na nossa eleição, Deus nos elegeu, e com essa eleição, esse chamado prévio de Deus, nós temos aqui a segunda parte da chamada, que abrange o presente, o serviço que nós fazemos a Deus através da nossa santificação, onde testificamos do nosso Deus, das obras dele, do seu poder para toda a criatura que ele assim criou. Então essa é a segunda. E a terceira é a nossa participação futura, para que se apresente uma igreja imaculada. Então você vê que as 3 divisões mencionadas da nossa esperança. E as riquezas da glória da nossa herança? Qual é essas riquezas? Quando ele enfatiza aqui o termo sua herança, herança vem de alguém, porque se é uma herança, foi algo que foi deixado de um antecessor, né? Isso é óbvio, para um sucessor. Abriu aí a sucessão. Herança de pai vivo são coisas que aqui o nosso direito ele não contempla, né? Existe até a questão do filho pródigo lá que pediu para o pai, mesmo com o pai estando vivo, a parte que lhe cabia na herança. Juridicamente aqui está um pouco confuso, porque o que o pai poderia fazer era uma doação ao filho da parte, né, que seria atribuída ao pai. Então existe uma divisão, né, de todos os herdeiros. O pai é meeiro e os outros herdeiros são meeiros. Então o pai teria 50% e cada filho teria 25%. Ele poderia doar até 50% do pai, porque é a parte dele. Ele poderia doar até para um terceiro. Mas isso é questão jurídica, eu vou me acalmar agora, vou respirar, né? Pronto, já me acalmei. Então, passando dessa questão jurídica,
Quando ele fala a sua herança, enfatiza que foi Deus que deu, né? Para que nós tenhamos a clareza de que foi Deus que nos concedeu as coisas, né? Não é mérito próprio, conforme nós já lemos aqui no versículo retromencionado. Mas e quando ele fala riquezas, ele fala dessas maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E que o homem só valoriza, que o homem só credibiliza isso e se sente realmente agradecido a Deus com a iluminação do Espírito Santo. Porque é necessário que aquilo que habitava em trevas outrora, aquilo que vivia afastado, aquilo que vivia no lado escuro, seja iluminado pelo Espírito do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. E essas riquezas mencionadas aqui nesse livro, quais seriam essas riquezas? Primeiro, o perdão dos nossos pecados. Vem com a nossa consciência de o nosso estado perante o nosso Criador. Então, o perdão dos pecados seria uma das primeiras riquezas aqui mencionada. E qual seria a segunda? Na abordagem aqui do apóstolo Paulo, seria a nossa adoção de filho. É o que nos dá direito de ter um novo nome e adquirir a herança. E tomar posse da herança, fazer parte, ser co-herdeiro juntamente com o Senhor Jesus Cristo, conforme a lição passada também que nós já abordamos. Então, temos também aqui uma gloriosa bênção recebida, né? Que é de vermos a Deus, a Jesus e o adorarmos. E onde é que está isso? Vamos ler agora mais uma vez a nossa Bíblia, vamos pegar lá a nossa Bíblia e abrir no livro de Apocalipse. Você sabe que Apocalipse é fácil de a gente encontrar, é só você ir lá no último livro da sua Bíblia. E aí nós vamos no versículo, no capítulo 19, alguns versículos aqui para nossa meditação e esclarecimento. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. Vamos juntos. Você já achou? Já achou? Eu aqui também já achei. Só que eu mudei a página e coloquei no 18. É no capítulo 19, tá? Versículo 7 ao 9. Vamos ler juntos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos da justiça dos santos. Disse-lhes, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então nós temos aqui a nossa promessa de que nós veremos a Deus, a Jesus, e o adoraremos. E aqui, por não menos importante, Mateus capítulo 25, versículo 34, vamos ver essa outra riqueza. Mateus também é um livro muito fácil de nós acharmos. Você vai no primeiro livro do Novo Testamento e você vai achá-lo com toda certeza. Então, no capítulo 25, versículo 34, vamos ler juntos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nós já vimos aqui quais são as riquezas elencadas aqui pelo apóstolo Paulo aos Efésios. No segundo tópico agora, nós vamos abordar a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, o poder de Deus. E o primeiro tópico aqui é falar justamente da grandeza do seu poder. Então, alguns termos aqui merecem uma explanação um pouquinho mais aprofundada. Quando ele fala sobreexcelente, não é uma palavra que nós usamos costumeiramente. Sobreexcelente dá uma ideia de por cima de excelência. Então, é uma ideia de uma coisa extraordinária. Ele fala também um outro termo aqui, que tem uma referência com um termo grego chamado mergentos, que é falar sobre a grandeza, o poder de Deus que a tudo sobrepuja. E
outra palavrinha grega aqui chamada dunamis. Dunamis, trazidas aqui na tradução nesse texto como o poder, a força na sua medida, uma força fora do comum. Então, todos esses termos agregados juntos revelam o potencial da força divina que é aqui tratada pelo apóstolo. Só que por que tanta preocupação em revelar esse poder tão grandioso? Porque a preocupação de Paulo era mostrar que somente um poder dessa monta, dessa magnitude, poderia transformar e salvar o ser humano. E para isso nós vamos ler aqui a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nós vemos aqui a transformação, a questão da força, da intensidade desse poder para transformar e salvar aqueles que recebem a mensagem. E só um poder tão grande poderia operar e concretizar esse plano na vida de cada um. Então, quais seriam as bênçãos aqui inclusas? A subesperança na nossa vocação, porque nós devemos acreditar naquilo que fomos chamados, e as riquezas da nossa herança já abordados aqui no nosso texto, sabendo ela o perdão dos nossos pecados, a nossa adoção de filho, a nossa eleição, a predestinação e os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo, melhor colocando. Então, adiante aqui do nosso estudo, nós temos essa força do poder divino. E aqui a gente vai abordar uma outra expressão também no texto, que é segundo a operação da força do seu poder. Segundo a operação da força do seu poder. E aqui nós temos 3 expressões interessantes. A primeira é a operação. A operação, ela denota aqui uma energia, a eficácia. É como se mostrasse aqui o poder em atividade. Então, é isso que se fala em operação. Outro termo aqui também chama a atenção. Um termo grego, relativo aqui à força, que é o termo de kratos, que mostra a intensidade desse poder. E o ischios, que é o poder inerente de Deus. Então, todos esses termos e expressões usados aqui na mesma frase, eles servem aqui para enfatizar essa grandeza, essa força do poder divino. E Paulo aqui usa alguns exemplos para mostrar esse poder tão grandioso a que pertence somente a Deus, que é a questão, que já foi questão das perguntas iniciais, né? Que foi a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus e um nome que é sobre tudo e todos. Então, nós temos essas 3 conotações. E agora, no ápice da nossa lição, nós vamos chegar aqui ao tema de Cristo como um exemplo da nossa exaltação. E Cristo, exemplo da nossa exaltação, por quê? Porque é nele que está afirmado, solidificado, está segura a minha e a sua fé. Né? Sem o trabalho salvífico do Senhor Jesus, sem o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado no Antigo Testamento através da obra redentora e salvífica do Senhor Jesus, nada do que estaríamos vivendo agora seria possível. Nossa experiência com o Espírito Santo, você lembra que o Espírito Santo foi um pedido de Jesus depois que ele ascendeu ao Pai, demorou alguns dias até que o dia de Pentecostes viesse, e ele bem alertou que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então você vê que o Espírito Santo não ainda habitava junto com o homem. E por Jesus ser esse exemplo, qual é a conotação aqui que Paulo quer enfatizar? Qual é o zoom que nós vamos dar na abordagem desse assunto? Primeiro, que ele é a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia? Primícia, você lembra que é tudo aquilo que vem de primeiro. Então, primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Digo primeiro, porque todos nós que estamos salvos em Deus, que fomos eleitos e predestinados, né, estamos salvos, nos santificando, nos apresentando a Deus de forma agradável a Ele, apesar dos nossos erros e defeitos. Nós seremos também, como Deus assim fez com seu Filho amado Jesus, fará conosco,
É isso que nós podemos compreender quando ele fala na expressão aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20, onde ele diz: manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Quem manifestou? Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando dos mortos, mostrando que isso não é o que é que mostra no Novo Testamento a ressurreição de Cristo. Mostra que é obra do poder de Deus. Nós vamos ler um texto agora que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos juntos? Primeiro ao livro de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 22. 15, versículo 20 ao 22. Mas a verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual foi o segundo exemplo dessa força do poder de Deus que Paulo deu aqui? Na elevação à direita de Deus. Então, quando ele fala aqui no capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 20, pondo a sua direita nos céus. Então, quando ele diz essa expressão, ele quer mostrar o grau de exaltação e honra que Deus colocou o posto de Jesus ao seu lado direito, um posto de honra merecido, mostrando o triunfo do Senhor Jesus sobre o mal e sobre o pecado. Nós temos aqui também um texto que, ainda no livro de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo agora 56 e 57. 1 Coríntios 15, 56 e 57. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos também a promessa de que nós habitaremos, nós vamos ter posições celestiais, assim como Deus colocou Jesus em uma posição de honra. E agora, no último tópico e no último ponto, nós vamos abranger aqui a Cristo exaltado sobremaneira. Não é que é o nome sobre todo o nome. E onde é que nós podemos verificar isso? No capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 21, onde diz o seguinte: acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Então, qual foi os benefícios do que foi feito por Cristo para a igreja? Primeiro, que Cristo tornou-se a cabeça da igreja. E segundo, porque a igreja ficou designada como a expressão plena de Cristo sobre a face da terra. E aí temos um texto, um último versículo aqui mencionado, no livro de Mateus. Você lembra que Mateus é fácil de achar, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 18. Então leia junto aí comigo, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, eu espero que nós tenhamos aqui feito uma abordagem sucinta, resumida, com o sumo da palavra, como é característica aqui do canal, e que você tenha aprendido, que você tenha entendido alguma coisa, que você tenha absorvido e que essa palavra tenha achado um lugar especial no teu coração. Nós esperamos que você tenha agregado, que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve e ajuda esse canal também a levar a palavra do Senhor para alguém que você acha que vai gostar desse tipo de abordagem e esse tipo de resumo sobre as lições da escola dominical. Eu também quero lhe pedir que você ore e apresente esse trabalho também ao Senhor, sempre nas suas orações, tá? Me ajude em oração. Nós temos tido um pouco de dificuldade, vocês estão vendo que o calendário está um pouco atrasado, mas nós estamos nos esforçando por respeito a pequena obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e
a vida secular também, que está exigindo um pouco mais de tarefa. Mas vamos continuar orando e intercedendo um pelos outros, que isso é agradável a Deus, né? Assim como Paulo fez aqui, Paulo se alegrou com a posição, com a postura dos irmãos. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje. E compartilha, dá seu like no canal e ajuda que a gente vai manter esse trabalho em nome de Jesus. E não se esqueça, aqui embaixo, lá na descrição do vídeo, se você quiser aí exercitar o teu conhecimento sobre o tema, tem lá o nosso quiz. Eu desejo a você uma semana abençoada, que Deus continue direcionando e protegendo a vida de cada um. E até o próximo estudo bíblico, em nome de Jesus.